Avenida Paulista, Centro Financeiro de São Paulo. Um lugar emblemático para o lançamento de uma campanha que fala de trabalho, mas um tipo de trabalho que não deveria mais existir: a escravidão. O lançamento da campanha #SomosLivres aconteceu em 28 de janeiro, data em que se comemora o Dia de Combate ao Trabalho Escravo. A iniciativa, promovida pelo Ministério Público do Trabalho e a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, tem como objetivo alertar sobre a gravidade desse problema no Brasil. A gente percebeu com a campanha recém-publicada do Instituto Etos para a ONG Repórter Brasil que há um desconhecimento do povo brasileiro sobre o que é isso aí, esse grave problema. A população sabe que existe, mas não sabe explicar o que é. Ao mesmo tempo, não tem ideia do que acontece nos grotões do Brasil, nas oficinas de costura, das grandes grifes, e por outro lado, trata como trabalho escravo irregularidades trabalhistas de menor porte. Então é muito importante esse esclarecimento. Diversas autoridades de órgãos que atuam para a erradicação do trabalho escravo no país participaram do evento. É muito importante que a sociedade compreenda o que é trabalho escravo e que a definição que hoje está consagrada na lei tem permitido a atuação firme tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário na repressão a esse fenômeno. E essa atuação tem sido muito clara, muito cuidadosa e tem alcançado realmente casos de violação grave da dignidade do ser humano, com o qual nenhum cidadão pode concordar. Então, é uma campanha extremamente oportuna e necessária. A Justiça do Trabalho tem um papel importante nesse aspecto, né? E não vai fugir a essa responsabilidade. Eu acho que todos, nos respectivos âmbitos de atuação, temos que dar o máximo de nós para que possamos, no médio e longo prazo, no mínimo, reduzir essa chaga social. A Organização Internacional do Trabalho tem estimativas globais sobre o trabalho escravo no mundo. Os números impressionam. O mais recente que a gente tem de número de vítimas são 21 milhões, tá, no mundo todo, anualmente. E os lucros que geram com o trabalho escravo, com a exploração das pessoas, é de 150 bilhões de dólares, né? Que eleva ao terceiro crime mais rentável do mundo, segundo a UNODC. Então, são dados preocupantes. A gente percebe um aumento do trabalho escravo no mundo, do trabalho forçado, né? E um aumento também desse lucro. A gente tem que ficar alerta e todos temos que cumprir o nosso papel para erradicá-lo. Quando se fala em trabalho escravo, o projeto de lei do Senado 432 de 2013 é o assunto mais discutido. A medida prevê alterações no artigo 149 do Código Penal, que atualmente considera crime as hipóteses de trabalho forçado, servidão por dívida, jornada exaustiva e condições degradantes. Acontece que o PLS 432 considera somente o trabalho forçado e servidão por dívida, retirando os dois principais elementos que permitem a caracterização de trabalho análogo ao de escravo. O lançamento da campanha já é visando uma pressão em cima dos parlamentares para que essa alteração do conceito de trabalho escravo não aconteça, porque obviamente hoje no mundo moderno o que caracteriza mesmo o trabalho escravo é a condição degradante. Seria um retrocesso muito grande se o conceito retirasse essas duas caracterizações. Praticamente acabaria com a conceituação de trabalho escravo e de uma forma totalmente reprovável, porque seria literalmente esconder o sol com a peneira. Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz em 2014, foi o convidado especial do evento. O ativista indiano já resgatou mais de 85 mil crianças de redes de trabalho infantil e tráfico de crianças na Índia. Kailash reforçou a importância da campanha e criticou aqueles que utilizam exploração de pessoas como instrumento para o crescimento econômico. Segundo ele, a pobreza é uma consequência da escravidão. Poverty could be the cause of such situations, but the poverty is also consequence of perpetual slavery. Kailash também ressaltou que as leis brasileiras no combate à escravidão são consideradas uma das mais avançadas do mundo e falou sobre a possibilidade de uma mudança na legislação. I congratulate
all the people from the labor system here, which have proven that the general perception about slavery in this country was wrong. Um levantamento realizado em 18 procuradorias regionais do trabalho revelou que entre 2012 e 2015, o MPT recebeu 3.672 denúncias. Só no ano passado, foram 95 ações civis ajuizadas. Desde 1995, cerca de 50 mil pessoas foram resgatadas em condições análogas às de escravo em operações de fiscalização. Esses números, eles representam, em primeiro lugar, a maior visibilidade do assunto, porque hoje a população ela tem maior acesso, então isso não significa que tenha aumentado o trabalho escravo, mas que nos tem chegado o trabalho escravo. Antes as pessoas elas tinham muito distante essa questão. Então hoje, com a popularização dos meios de comunicação, a internet e a própria assim, o trabalho em rede dos órgãos de justiça, que hoje os órgãos de justiça eles estão aprendendo a se comunicar e trocar informação. Então hoje faz com que o Estado o Estado seja contemporâneo à infração e que seja um Estado que busque a prevenção e não a reparação. Números recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social mostram que 1.010 trabalhadores foram libertados no Brasil em 2015. Minas Gerais foi o estado com o maior número de resgates, 432 pessoas, seguido pelo Maranhão, com 107, e o Rio de Janeiro, 87 vítimas. Apesar da pouca estrutura dos órgãos de fiscalização, ele tem feito o melhor. Agora, os dados são aí da realidade, 50 mil pessoas, só com essa pouca fiscalização que tem por falta de estrutura, já denota que esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito mesmo, né? É uma questão de defesa dos direitos humanos e o Brasil não pode ficar fora disso. Sempre foi considerado um país vanguardista no combate do trabalho moderno, né, da escravidão moderna. Os setores com maior ocorrência de trabalhadores em situação de escravidão são os da construção civil, agropecuária, extrativismo, confecção de roupas e comércio. Em plena Avenida Paulista, embaixo da marquise do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, uma vitrine com peças a preços convidativos foi instalada como parte da campanha do MPT. Quem passou por ali e teve curiosidade em entrar, ficou surpreso. A instalação Fashion Revolution é um questionamento sobre o trabalho escravo e as condições degradantes a que um trabalhador pode ser submetido numa oficina de confecção. Leva a pessoa a conscientizar, a repensar, mas incomoda também, porque de uma certa maneira você está se olhando no espelho e está perguntando, e eu? No meio disso tudo, e eu? E aí é um convite, faça parte dessa revolução, porque todos somos chamados para ser parte da revolução. Não é um trabalho, é trabalho escravo, eu não lido com isso. Faz parte desde a sua escolha, da onde você começa, é dali, porque somos os consumidores que vamos ditar o que a gente quer do nosso mundo amanhã. Linda e Clarissa visitaram o espaço e ficaram impressionadas. A partir de agora, elas prometem que nunca mais vão comprar uma peça de roupa da mesma maneira. E é uma decisão que eu tomei, que não vou mais. O difícil é saber, né, da onde que está vindo. É chocante, né, as telas, os vídeos, as informações, né, de saber que tem pessoas que trabalham em condições desumanas e depois em roupas que nós compramos com valores absurdos ou então com valores ínfimos, né, que não valem nada. R$10 uma peça para uma pessoa trabalhar em condições desumanas, né, é chocante. Simples atitudes como a de Linda e da Clarissa são fundamentais para o fim do trabalho escravo no Brasil.